Carlos, como você falou, a gente tem a honra, o privilégio de ter novamente aqui, pela segunda semana seguida, a Maria Lúcia Fatorelli, ela que é auditora e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, essa associação cidadã que tão bem faz no Brasil um trabalho tão necessário, que não se limita à auditoria, né, que é uma demanda do nosso constituinte, da soberania popular desde 88, mas tem outras questões aí. Ela está atrás da securitização e agora indo atrás da reforma da Previdência, também tentando dificultar o lado para os parlamentares que estão tentando se fazer de bobo, não compreendendo. Eu vou dar boa noite para Maria Lúcia Fatorelli e eu já faço uma primeira pergunta, que é o seguinte, Maria Lúcia. Na semana passada, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, veio uma notícia aí nos meios de comunicação progressistas de que os governadores do Nordeste teriam fechado questão com relação à reforma da Previdência. A manifestação deles, se você já viu, elas satisfizeram as suas expectativas do que você esperava das lideranças de esquerda ou ainda estão aquém do que seria necessário para esse momento e para essa luta? Maria Lúcia Fatorelli, boa noite. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Carlos, e todos os ouvintes do Duplo Expresso. Olha, a reforma da Previdência, vários governadores querem essa reforma, mas eles estão iludidos, porque essa reforma vai tirar dinheiro da população. Eles estão preocupados em resolver o problema da questão local com seus servidores públicos estaduais, mas eles estão apoiando essa reforma que destrói a Seguridade Social, que foi a principal conquista da Constituição de 88, que traz recursos para cerca de 4.000 municípios no Brasil, em volume superior aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é um tiro no pé. Eles não poderiam aprovar essa reforma preocupados apenas com a sua questão, que alguns estados estão sem condições de pagar as aposentadorias dos seus próprios servidores. Mas por que eles estão nessa situação? Não é culpa da Previdência. Os estados já pagaram a sua dívida refinanciada pela União mais de 3 vezes e ainda devem 5 vezes. Por quê? Primeiro, a dívida já nasceu inflada, Rômulus. A dívida dos estados é um outro capítulo, é um escândalo do sistema da dívida, tá? A dívida dos estados, quando ela nasceu, ela já nasceu super inflada. Eu quero dar o exemplo do estado do Ceará. Por quê? É o estado do Ciro Gomes, é o estado do secretário, que foi secretário lá há 12 anos, o Mauro Benevides, que agora é deputado federal, e ele tem uma ascendência muito grande sobre os governadores do Nordeste. Olha, a dívida do estado do Ceará, lá no final da década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso refinanciou ele e Pedro Malan, refinanciou dos estados, a dívida do estado do Ceará era 126 milhões com M. Só que o valor refinanciado foi 1.111 bilhões. O que fez a dívida do Estado inflar de 126 milhões para 1.111 bilhões? Foi a inclusão, a transformação do passivo do Banco do Estado do Ceará, do BEC, em dívida pública. Isso aconteceu em todos os estados. Hoje eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, a dívida do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e aqui também tinha uma caixa, nossa caixa, esses passivos desses bancos que foram privatizados foram transformados em dívida do Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a dívida do Benge, da Minas Caixa, do Crédito Real,
foram transformados em dívida do Estado. Então, veja bem, além dos estados assumirem um passivo que não correspondia à dívida pública, aquele valor começou a ser corrigido exponencialmente pelo IGP, que é o maior índice de atualização. Além do IGP, ainda incidiram juros que variaram de 6% a 9%. No caso do município de São Paulo, por exemplo, foi 9%. Então, a dívida dos estados e municípios virou uma bola de neve por conta do modelo aplicado pela União aos estados e municípios. Pois bem, apesar dessa inclusão de dívidas privadas no bojo da dívida pública dos estados, os estados já pagaram isso mais de 3 vezes para a União ao longo desses 20 anos, mas ainda devem 5 vezes. Além disso, os estados são credores frente à União da chamada Lei Candir. Que lei é essa? É uma lei federal que veio para compensar uma obrigatoriedade que a União impôs aos estados, dos estados darem isenção de ICMS sobre as exportações. Os estados não queriam dar essa isenção. Aí a União falou, olha, conceda essa isenção de ICMS, que a União vai compensar os estados, vai devolver esse dinheiro para os estados. Só que a União não cumpriu isso, não vem cumprindo corretamente. Os estados têm um... Maria Lúcia, pelo que eu me lembro, além de não cumprir, eles tinham feito uma promessa de que dariam créditos da dívida dos estados, né? Mas esses créditos também nunca eram corrigidos como a dívida era corrigida. Perfeito. Então, foi criando um lapso aí. Então, hoje, os governadores do Nordeste, ao contrário de apoiar essa reforma da Previdência, que, na verdade, é uma destruição da Previdência Social, uma destruição da Seguridade Social, eles deveriam estar pedindo uma revisão desse processo de dívida pública através de uma auditoria, porque eles já pagaram muitas vezes o que não deviam, eles já pagaram dívida nula, porque esse passivo dos bancos que foram transformados em dívida pública, isso é nulo, isso não poderia ter acontecido. E mais, eles têm o crédito da Lei Candir, mas, olha, parece que estão como zumbis apoiando essa número 6, que vai tirar dinheiro da população, dinheiro que hoje movimenta a economia de cerca de 4 mil municípios, não é, brasileiros. Então, é uma lástima que esses governadores estejam apoiando essa contra-reforma da Previdência, quando eles deveriam estar reivindicando a revisão desse processo de endividamento público. Eles são credores frente à União, não é? Eles têm muito crédito frente à União. Né? E a reforma não vai dar esse crédito que eles estão imaginando, é o contrário, é um tiro no pé. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli. Lembrando que nesse caso dos bancos estaduais, eles foram privatizados na sequência, a maior parte, né? Parte do acerto da União com os estados é que eles foram privatizados, então você descasou os passivos, né? O que era passivo foi para os estados e o que era ativo foi entregue para a iniciativa privada, muitas vezes por valores subavaliados, né? Aliás, exemplo de tudo que a gente viu na privataria dos anos 90. Eu queria chamar agora para conversar com a gente também a Ione Amorim, ela que é economista e é do IDEC. E o tema que a gente propôs para um debate conjunto da Maria Lúcia e da Ione hoje é a encruzilhada do endividamento, a dívida pública e a dívida privada. Então eu queria começar perguntando para a Ione, primeiro depois da boa noite, obviamente, qual é a particularidade, e depois eu vou voltar para a Maria Lúcia com a mesma pergunta, qual é a particularidade do endividamento privado que você vê, Ione, que você acha que é algo particular que não é extrapolável para o que a gente estuda, para o que a gente entende da dívida pública? E, Maria Lúcia Fattorelli, o que do endividamento público, da lógica do endividamento público, do sistema da dívida que você fala, nesse caso, que não que torna diferente do que é o endividamento privado? Boa noite, Ione Amorim. Peraí, o microfone está fechado, deixa eu abrir aqui. Agora sim, boa noite. Não, agora abriu. Boa noite, Ione Amorim. Boa noite a todos, boa noite, Romulo, boa noite,
Carlos, boa noite. O microfone, o seu está muito baixo. Não sei se você está distante do aparelho. Tenta de novo agora, vamos lá. Vou ver se eu falo mais perto, tá? Porque tá aqui no máximo. Melhorou, melhorou. Eu vou dar um ganho manual aqui também enquanto você fala. Então, bom, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito rica para a gente discutir essa relação e essa proximidade que a gente identifica na dívida pública e na dívida privada. Eu diria que tem dois pontos que eu acho que são extremamente comuns, tanto dentro desse universo público quanto privado, que são as taxas de juros, né? Isso é impossível a gente não comentar que a taxa de juros praticada no país, tanto para empresas quanto para o cidadão comum, ela é extremamente elevada, e isso é uma das variáveis que acaba impulsionando essa questão do endividamento. E a outra é a própria forma como esse juros ele incide, e no caso das pessoas físicas, a gente tem muito os juros rotativos no cartão de crédito e no cheque especial. São dois fatores, assim, são duas linhas de crédito rotativa com efeito exponencial que tem um potencial de rapidamente tirar a capacidade de pagamento de um consumidor, elevando a dívida a patamares extremamente altos, e tira esse consumidor do consumo, porque essa dívida ela não cresce com base em consumo, ela cresce somente impulsionada pelos juros. Eu acho que nesse aspecto tem muito a ver com o que a professora acabou de colocar sobre a dívida dos municípios e dos estados. Então, acho que esses são os dois principais pontos que afetam igualmente os cidadãos e o poder público. E também os beneficiários, né? Eu atrevo a me falar, porque a finança nas duas pontas, ela ganha escravizando o particular e também o particular também, mas no seu conjunto, como a coletividade, como o Estado. Mário Lucefatorelli, qual é a semelhança, qual é a diferença do endividamento público para o endividamento dos indivíduos? Olha, é um prazer estar aí compartilhando com você, Ione. Já tinha cumprimentado os demais. Olha, tem uma relação direta. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no programa outras vezes da chamada operação compromissada, que é feita pelo Banco Central. Essa operação, na teoria, ela deveria simplesmente organizar o volume de moeda em circulação na economia, evitar ataques especulativos e etc. Mas aqui no Brasil, o Banco Central do Brasil está abusando dessa operação e está aceitando, utilizando essa operação, ele está, na realidade, aceitando o depósito de toda a sobra de caixa dos bancos, quer dizer, o dinheiro que os bancos não conseguem emprestar para o mercado. Por que eles não conseguem emprestar tudo? Porque eles querem taxas de juros abusivas e essas condições, não é, Ione? De juros sobre juros, em cascata, etc. Então, esse dinheiro que sobra, o Banco Central está aceitando esse depósito e está remunerando diariamente, de forma cumulativa, porque o Banco Central entrega título da dívida pública para os bancos para justificar essa remuneração. Eu digo que isso tem a ver com o trabalho importante que a Ione vem desenvolvendo. Por quê? Imagine se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito da sobra de caixa. Essa montanha de dinheiro que hoje ultrapassa 1,2 trilhão. Nós estamos falando de quase 20% do PIB brasileiro. Então, é uma montanha de dinheiro. Se o Banco Central não remunerasse isso, ou seja, não aceitasse esse depósito voluntário, é importante aqui a gente alertar nossos ouvintes, porque eu já falei disso em outro programa, que depois vieram algumas críticas. Tem que ter depósito compulsório é a nossa segurança. Ok, depósito compulsório é outra coisa. Nós estamos falando da remuneração desse depósito, né? Olha,
Carlos, na verdade, nós estamos falando de outro depósito. O depósito compulsório é uma coisa, é obrigatório, é remunerado, sim. O que eu estou falando aqui da utilização abusiva das compromissadas é um depósito voluntário. Ele não se confunde com o compulsório. Compulsório é uma coisa. Essa utilização da compromissada é depósito voluntário, que o Banco Central aceita e entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com esses títulos da dívida, eles passam a ter direito de receber uma remuneração diária. Essa operação é nociva sob vários aspectos. Além dela gerar 1 trilhão e 200 bilhões de dívida pública, porque para justificar a remuneração, o Banco Central faz essa troca, tá? Ele fica com o depósito e entrega título da dívida para os bancos. Então, 1 trilhão e 200 bilhões da nossa dívida pública está sendo usada simplesmente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Ela tem um custo elevadíssimo. Nos últimos 10 anos, de acordo com os balanços do Banco Central, essa remuneração custou 754 bilhões de reais ao orçamento público. Se fizer correção desse valor, chega quase a 1 trilhão, que é o trilhão que o Guedes quer aí com a destruição da Previdência. E mais, gera escassez de moeda no mercado financeiro, de tal maneira que a indústria, o comércio, as pessoas que precisam de crédito, quando vão ao banco, o banco quer taxa de 200%, 400% no cheque especial, ou até mais, né? Então, aí que o nosso trabalho se encontra, Ione, porque com essa utilização da dívida, do sistema da dívida, porque isso não é dívida pública, isso é sistema da dívida, é a utilização errada do instrumento de endividamento público. Com essa utilização do instrumento de endividamento público, do sistema da dívida de forma errada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, o Banco Central está gerando escassez de mercado e está encarecendo o crédito, e está encarecendo e atrasando toda a atividade econômica do Brasil. Muito bem. Maria Lúcia, depois eu queria voltar para você poder explicar um pouquinho mais. Eu vou perguntar agora para a Ione, mas o seguinte que eu ia te perguntar, como sequência essa sua resposta de agora, que é o seguinte. Então, os bancos brasileiros, então, eles têm uma liquidez excessiva no sentido de que, internacionalmente, os bancos, eles são o contrário, eles são alavancados, eles emprestam mais até do que eles têm em caixa, muito mais até, né? A gente tem até depois da crise de 2008 algumas limitações lá, ajustes no acordo lá da Basileia, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, para você limitar essa alavancagem, mas no caso brasileiro, eles sequer emprestam o que eles têm em caixa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor na volta, mas agora passar para a Ione. Ione, você que acompanha de perto essa questão do endividamento privado, você acredita que a gente está num dos piores momentos de maior nível de endividamento privado que o Brasil já teve? E eu pergunto o seguinte, a gente viu algumas propostas interessantes durante o debate eleitoral do ano passado, como do Ciro Gomes, dizendo que ia tirar o nome das pessoas do SPC. Você tem familiaridade, você acha que há uma política pública que o Estado pode tocar para conseguir resolver esse problema, que é um problema que afeta até a macroeconomia do Brasil, né? Porque essas pessoas não têm capacidade de consumir, mas tem alguma iniciativa que você acha que o Estado pudesse tomar para tentar resolver esse problema, como essa proposta do Ciro Gomes da eleição, por exemplo? Essa questão a gente levantou, inclusive o IDEC mandou uma proposta para que todos os candidatos ainda na fase de pré-eleição que encaminhassem as suas propostas para debater exatamente a questão do superendividamento, quais seriam as propostas e encaminhamentos que eles adotariam. A proposta do Ciro Gomes, de tirar o nome do consumidor do sistema de negativação, seria uma medida corretiva, não preventiva, e não resolveriam todos os problemas, porque quando você dilui o endividamento médio, parece ser pequeno, mas o volume de endividamento que não está dentro do sistema de proteção ao crédito, porque nós temos hoje um histórico de consumidores que se endividam sistematicamente
para pagar, ele toma um crédito para pagar outro crédito, para não ver o seu nome negativado. Então, ele vai acumulando dívidas consecutivas e chega um determinado momento que ele perde a sua capacidade de pagamento, mas isso leva um tempo para acontecer. Então, quando a gente está falando hoje de superendividamento, a gente olha o ambiente da negativação, parece que se resolver a negativação, a gente resolve o problema, quando isso não é verdadeiro. Eu entendo que hoje nós temos um mecanismo que super impacta isso, que é a oferta ostensiva do crédito, agressiva. Nós temos hoje o sistema financeiro que é muito concentrado, a gente tem aí 80% das operações estão dentro dos 5 maiores bancos. Nós temos a questão do projeto de lei 3515, que trata da inclusão do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Esse processo está travado, ele teve uma emenda no próprio projeto de lei, que ainda não passou pelo Congresso, está parado agora, esperando a formação de uma comissão. As propostas que foram revisadas nesse texto, elas trazem um retrocesso em vários aspectos, sobretudo na questão do consumidor idoso, que é um alvo constante da abordagem do sistema bancário por oferta do crédito consignado. Então, eu entendo um pouco da fala da Maria Lúcia com essa questão dessas sobras, e eu entendo que hoje a pressão pela aprovação do cadastro positivo, que acabou de acontecer, né? Nós tivemos a aprovação na última quinta-feira, a aprovação compulsória do cadastro positivo, o objetivo, que é tão alardeado, dizendo que a partir do momento que o consumidor fizer parte desse cadastro, que vai avaliar a sua frequência de bom pagador pelo uso do crédito, a taxa de juros vai ser reduzida. Na verdade, o objetivo maior é alcançar essa parcela da população que não tem interesse em crédito, que vai ser um objeto constante de assédio do sistema bancário para dar uma justificativa a esse recurso que está ocioso, que está sendo repassado do Banco Central. Então, eu entendo hoje que o consumidor, ele é vítima de vários aspectos, ele pode ter uma responsabilidade, sim, porque a gente está falando de uma economia, uma questão de comportamento de consumo, a gente está falando de uma crise econômica que afeta não só pelo desemprego, mas pelo achatamento de salários. Então, nem todo endividado ele é um consumidor compulsivo, ele simplesmente se endivida com crédito para cobrir as suas necessidades básicas de sobrevivência. E o que sobra para ele fazer isso são as linhas de crédito as mais caras, o cheque especial e o cartão de crédito. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente tem um processo hoje que está muito à mercê do próprio sistema financeiro. Eles ditam as regras, né? Então, quando a gente está falando que o crédito, responsabilizar o consumidor pelo superendividamento, num ambiente que a gente não tem educação financeira adequada, então todo esse processo só penaliza o lado do consumidor, mas não há uma política de punição para a oferta abusiva e irresponsável promovida pelas instituições financeiras. Muito bem, eu acho que dá para a gente fazer uma próxima rodada justamente com esse ponto. Então, Ione, eu vou passar para a Maria Lúcia agora, mas vai pensando aí, eu quero que você conte para a gente na volta quais são as jabuticabas brasileiras, o que diferencia, que gera esse superendividamento, o que é especial no Brasil que torna isso dessa forma. E aí eu volto para a Maria Lúcia, retomando aquela pergunta que eu tinha deixado no ar, mas colocando isso. Maria Lúcia, o que são essas jabuticabas brasileiras nesse sistema da dívida, nesse aspecto comparativo? Então eu falava aqui, que pelo menos do que eu estudei, porque o meu campo de especialização em Direito Internacional Econômico, eu estudei Basileia 1, 2, 3, eu sei que você pode, né, tem que ter uma limitação na alavancagem. Agora, se o pessoal não está emprestando nem o que eles têm em caixa, é uma liquidez excessiva com relação ao que você vê de instituições financeiras pelo restante do mundo. Quais são as jabuticabas no sistema da dívida brasileiro, Maria Lúcia? Você que andou muito por aí, foi no Equador, na Grécia, o que tem no Brasil que é do arco da velha que você não viu em lugar nenhum do mundo? Olha, o que tem aqui no Brasil é disparado os juros mais altos do planeta. Invariavelmente, Rômulo, quando eu vou a outros países, né, principalmente em palestras, quando eu falo que taxa de juros no Brasil supera 200% ao ano, e olha que 200%, né, Ione?
É metade do cheque especial. Quando eu falo 200%, invariavelmente, um dos palestrantes do meu lado me dá uma cutucada. Corrige, a senhora falou 200. Não é possível. A senhora deve ter se enganado. Não, deve ser 20, não? 20 é muito alto. Deve ser 20, a senhora falou 200. Eu falei, olha, isso aqui eu falo, e invariavelmente acontece isso. É inacreditável. Mas taxa de juro no Brasil é 200% ao ano. E mais até, por causa das tarifas e tudo mais, é inacreditável. Então, no consignado, eu estava até olhando um texto que está disponível na página do Banco Central. Aquele empréstimo consignado, que é aquele que deduz na folha, é risco zero. Até aquela taxa, ela já está em quase 50% para trabalhador do regime geral do INSS. Aquela que é risco zero, que vai... a pessoa não vai ter que pagar o empréstimo, ele vai ter um desconto no salário, em folha. Não é? Para servidor público, um juro um pouco menor, mas mesmo assim é exorbitante. Não é? Risco zero. Lá fora, a gente vê os bancos atuando como parceiros da atividade econômica, principalmente da indústria. A gente vê juros baixíssimos aqui. A crise aqui no Brasil, eu tenho dito isso, essa crise econômica atual, ela foi produzida aqui no Brasil, principalmente por essas operações que secaram a economia, secaram a moeda disponível, empurraram os juros para patamares... A taxa básica estava em 14,25%. A taxa de empréstimo para a indústria, para o comércio, em cerca de 200% ou mais. Quebrou. Não tem negócio que dê conta disso, e nem família, não é que dê conta desse custo. Por gentileza, quer dizer que no Brasil a principal atividade econômica é a agiotagem oficializada? É a agiotagem estimulada pelo Banco Central. Isso aqui é escandaloso. Por quê? Se o Banco Central parasse de aceitar essa montanha de 1 trilhão e 200 bilhões, que, aliás, não tem previsão legal para ele remunerar isso. Quando nós denunciamos, porque a desculpa do Banco Central para fazer essa operação é o controle inflacionário. Ele fala, tem excesso de liquidez, eu tenho que reter isso para evitar a inflação. A gente denunciou em 2017, o IGP foi negativo. Nós tivemos deflação em 2017. E justamente em 2017, essas operações bateram recorde. Atingiram 1 trilhão 287 bilhões em outubro de 2017. Então, a gente denunciou. O que o Banco Central fez? Em dezembro, enviou para o Congresso o projeto de lei 9248 de 2017, criando o depósito voluntário remunerado. Ou seja, esse PL 9248 de 2017 visa legalizar o que o Banco Central já vem fazendo. E por que eu falo que é a agiotagem estimulada pelo Banco Central? Olha, Ione, você pode responder aí depois o que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de fazer essa gracinha para os bancos e de remunerar essa bolada de 1 trilhão 200 bilhões de reais. Se ele deixasse esse dinheiro nos bancos, os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Claro que não. Eles iam querer emprestar. Mas o que eles teriam que prestar? O que eles teriam que fazer para conseguir emprestar? Que hoje está sobrando. O que eles teriam que fazer? Reduzir drasticamente os juros. E o que seria da nossa economia irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões de reais a juro baixo? Acabou a crise. Por isso que eu falo que essa crise foi produzida.
porque essa operação ela gerou uma inanição de recursos na economia. E não foi só ela veio acompanhada daquele prejuízo de swap cambial de 2014 para 2015, que tirou 200 bilhões de reais do orçamento e impulsionou também o endividamento público. Ela veio acompanhada também de uma superemissão de títulos além da necessidade. O Tesouro começou a emitir muito mais do que precisava de títulos da dívida, vendia os títulos, ficava com dinheiro em caixa. Olha, hoje nós temos, gente, 1 trilhão e 200 bilhões na conta única do Tesouro. Temos mais 1 trilhão e 200 bilhões no caixa do Banco Central das compromissadas. E ainda temos 375 bilhões de dólares de reserva. Nós temos 4 trilhões em dinheiro no governo federal. E os estados aí quebrados, né, Rômulo? Você abriu o programa com essa pergunta. Os estados quebrados, aí querendo apoiar a reforma da Previdência para sair do sufoco. Olha que maluquice! Então, se o Banco Central, basta essa operação, se o Banco Central parar de remunerar ilegalmente a sobra de caixa dos bancos, acaba a crise, os juros caem, aí não tem nem justificativa para privatizar o que estão privatizando, para entregar as riquezas do jeito que estão entregando, não é? Então, não são só os juros que os bancos ganham, tem muitos interesses por trás desse cenário de escassez plantado aqui na economia brasileira e, infelizmente, principalmente com base na atuação do Banco Central. Muito bem. Ione Amorim, fora os juros, aliás, que você já tinha apontado como traço comum da esfera pública com a esfera privada, tem alguma outra jabuticaba, né, nesse sistema brasileiro aí de superendividamento das pessoas? Talvez o aspecto de cobrança, execução, essa questão do nome sujo. Tem alguma coisa que você acha que é diferente, que é pior do que nos demais países? Opa, não abriu ainda o microfone, tá com uma lentidão no meu... Agora sim, pode falar, Ione. Então, eu acho que tem sim. Nós temos vários jabuticabas aqui. Nós temos na própria forma de oferta do crédito, o chamado parcelamento sem juros. Nós temos a forma de parcelar no cheque pré-datado. Nós acabamos criando mecanismos que hoje, quando você vai ao comércio fazer uma compra, normalmente você é estimulado a fazer essa compra com parcelamento no cartão de crédito, objetivando que o consumidor deixe de pagar à vista e se beneficie desse parcelamento, que em tese seria um benefício para ele. Mas isso são operações financeiras, são arranjos financeiros estabelecidos entre o comércio e o sistema bancário, justamente para valorizar a venda do crédito, e o bem é uma venda secundária. Isso a gente vê nas lojas de departamento, a gente vê nas lojas de eletroeletrônicos, linha branca, toda essa linha que promete os 10 sem juros, carrega esse mecanismo. Muitas vezes o consumidor se vale do cartão de crédito para utilizar dessa forma. Posteriormente, ele entra naquele processo de perda de capacidade de pagamento e até por medidas adotadas recentemente pelo próprio Banco Central para conter a questão do avanço do cheque, do crédito rotativo sobre o cartão. O que é feito? O parcelamento, tanto que a medida que o Banco Central adotou em 2017 para reduzir aí um pouco, né, a taxa do cartão de crédito, foi estabelecer que o pagamento do rotativo seria limitado a uma única vez. Ou seja, o consumidor recebeu a fatura, não tem capacidade de pagar na data do vencimento, ele vai ter a oportunidade de pagar o mínimo mais uma vez. No segundo vencimento, ele obrigatoriamente ou quita essa fatura, ou ele parcela. Hoje, o que os bancos estão fazendo é parcelando sem mesmo consultar o consumidor. Nós recebemos muitas demandas de consumidores que falaram, mas eu atrasei um dia e quando eu fui pagar, minha dívida já estava parcelada em 12 meses, em 24 meses. Então, o próprio Banco Central criou um mecanismo que dá autonomia aos bancos a decidir pela vida dos consumidores.
Porque muitas vezes o consumidor que atrasa não foi por uma falta de recurso, foi estar viajando, um compromisso, um esquecimento, e ele não tem hoje uma forma de evitar esse parcelamento. O banco entra já estabelecendo o formato que ele vai parcelar essa dívida. Então, são muitos mecanismos que acabam favorecendo as instituições financeiras a adotar essas medidas, e o consumidor, ele fica refém, porque a gente está falando do consumidor e da questão da educação financeira, e a gente tem que entender que hoje a maior parte da população, seja ela com nível de educação elevado ou não, educação financeira, ela é escassa. O consumidor não entende o que é um parcelamento, ele é muito motivado pela parcela que cabe no bolso, ele não é orientado a usar o crédito em situações em que realmente aquela demanda ela vai justificar o uso do crédito. Nós temos um baixo índice de poupança no país, então não tem como esse consumidor sair dessa lógica do uso do crédito, porque ele está recorrentemente financiando uma dívida. E hoje, a própria norma que estabelece a exigência que as instituições para que abram acordo com o consumidor, ela só acontece depois que ele entra com a dívida em atraso. Então, nós temos a questão jurídica dos contratos. O banco não flexibiliza renegociar uma dívida que ainda não está em atraso. A questão do crédito consignado, que hoje vem assim muito agressivamente comprometendo a dívida de toda a população aposentada e pensionista, com operações extremamente fraudulentas, induzindo idosos a tomar crédito desnecessariamente, e tudo isso não aparece porque o crédito consignado não gera inadimplência. Então, ele se endivida com uma operação super garantida para o sistema bancário, que é onde eles mais expandem o crédito atualmente, são nas dívidas com garantia, seja elas as consignadas, ou por entregar o seu imóvel ou o seu veículo como garantia para tomar um outro crédito para pagar uma outra dívida. São condições que, infelizmente, boa parte da população entende que o nome dela é o único bem que ela possui, e leva muitas pessoas ao suicídio, porque elas não têm capacidade para sair desse modelo, dessa situação massacrante que a gente vê de vazamento de informação, aposentados que recebem milhões de ligações durante o período que ficam em casa, com assédio por conta dos correspondentes bancários, que foi um outro processo que, ao baratear a operação para o banco, terceirizando essa atividade, ou seja, precarizando a atividade bancária, coloca na mão dessas empresas uma questão que gera um conflito de interesse. Porque como que um correspondente bancário que vende crédito, como é que ele vai olhar a capacidade de pagamento daquele indivíduo, sabendo que a remuneração dele depende da venda daquele serviço? Então, na maioria dos casos, isso não é levado em consideração. Então, a gente vê aí a questão que é previsto, né, pela legislação, que é 30% da capacidade de endividamento, mas isso não é só com a operação do consignado, isso é com as outras linhas de crédito. Quando a gente pega um trabalhador que ganha um salário mínimo, a margem consignada de 30% é R$300 e muitas vezes é tudo que ele vai poder gastar para além da sua sobrevivência. Diferentemente de um trabalhador que tem um salário de 10 salários mínimos, que vai ter 3 mil. Então, a regra é a mesma em todos os casos, a gente leva o superendividamento muito mais rápido desse consumidor de baixa renda, e mesmo assim ele é totalmente espoliado por esse sistema, que não abre para depois fazer acordos, para sair desse processo. Então, nossas jabuticabas são gigantes aqui, nós temos uma realidade muito difícil para esse enfrentamento com a questão do sistema financeiro. Ione, assim como eu perguntei para Maria Lúcia se a agiotagem não seria a principal atividade econômica do país, eu fico imaginando do ponto de vista do consumidor que quando eu vou numa grande loja, numa grande rede, para adquirir qualquer produto, eu não estou adquirindo produto e eles não estão interessados em vender eletrodomésticos, vender vestuário, eles estão interessados em vender crédito.
Esse é o motor do comércio no país. Pelo menos é o que me parece, né? E será que isso também vai se estender aos serviços? No modelo que a gente está vivendo hoje, sim, infelizmente, porque não vejo. Até tem algumas iniciativas, tem um projeto de lei que pretende acabar com a questão do uso do parcelamento sem juros, que é um dos mecanismos que estimula esse tipo de prática. Mas eu tenho muitas dúvidas, porque o consumidor ele tem dificuldade para entender que ele está sendo induzido a tomar crédito, mesmo você entra numa loja de departamento, como você colocou, você vai chegar lá na área do caixa, eles estão vendendo um seguro, eles estão vendendo um plano odontológico, e aquele cartão já vem com uma linha de crédito pré-aprovada para você fazer saque. Então, são inúmeras operações que já estão entrando, sim, nessa área. Infelizmente, a gente precisa rever este modelo. Até para ilustrar um pouquinho, nós tivemos aí a criação do cartão de crédito consignado, que é uma jabuticaba, como a gente falava há pouco, que não tem explicação. É difícil até de explicar para um consumidor em que situação que aquele 5% adicional de margem ele vai ser utilizado. E por que alguém precisaria de 5% de margem adicional para colocar uma taxa de juros de 3% ao mês que vai ser descontado diretamente na sua folha de pagamento? Então, a gente vê que esses modelos de negócios financeiros, eles vão se incrementando e se instalando em todo o sistema produtivo. E vai transformando esse modelo de negócio numa linha que só prioriza o rentismo, é somente a remuneração. O processo produtivo, como a gente está observando, ele está ficando secundário. Você não está preocupado em quantas televisões, quantas geladeiras vão ser vendidas, mas enquanto essas operações foram sustentadas através de uma linha de crédito. Quer dizer, ou quantas vezes essa televisão vai ser paga pelo consumidor. Ele não está interessado em vender uma televisão, ele está interessado em vender a mesma televisão N vezes. Corretamente. Além disso, eu peguei um caso agora na sexta-feira, porque nós estamos na semana aí do direito do consumidor, e um consumidor foi me procurar para saber que ele ainda tinha uma dívida de 12 mil. Ele financiou um veículo, e deve ter sido um veículo bem básico, porque o valor era R$ 4.500. E ele chegou com um carnezinho lá, dizendo, olha, eu ainda tenho 12 mil para pagar, eu gostaria que fosse feita uma revisão nessa dívida. Eu fui conferir todo o processo do contrato dele, ele já pagou 15 parcelas, ele tem 8 parcelas, acho que 8 parcelas para liquidar. E eu falei para ele, você tem R$ 3.900 para liquidar, você não tem 12 mil. Como que você chegou nisso? Não, porque eu fui no banco e eles me falaram que eu tenho mais 12 mil. O consumidor, ele tem um desconhecimento de matemática financeira e ele fica totalmente refém de um processo. O que eu expliquei para ele é que, independente de ele só ter aquele saldo que está ali pendente naquele carnê, é que ele, em 24 meses, pagou 3 vezes o valor do carro, ele pagou 3 carros para esse banco, por conta dessa operação. Então, o que a gente precisa é educar o consumidor para pensar a lógica do sistema financeiro antes de tomar uma decisão daquela parcela que cabe no bolso desse consumidor que vai buscar um bem numa loja de departamento e porque alguém disse você vai ter 10% de desconto se fizer no cartão, que vai gerar essa operação inúmeras vezes. Então, nós hoje temos essa preocupação com a questão da aprovação do PL 355 para minimizar essas ocorrências, né? Nós tivemos aí a professora Cláudia Lima Marques, que é uma especialista no tema do superendividamento, fundamentou vários conceitos sobre o tema, e na fala dela que nós estamos tão carentes de uma legislação que proteja minimamente o consumidor, que é melhor essa lei passar como está do que não ter lei nenhuma hoje, protegendo o consumidor desses abusos. Então, eu penso que dentro para além desse projeto de lei, a gente tem que fazer essa reflexão sobre responsabilizar as instituições financeiras pelos produtos
que ela coloca no mercado, pela forma abusiva com que ela leva esses produtos até o consumidor, porque em muitos casos, até só fazendo uma aspas aqui, um consumidor, quando ele faz uma dívida no cartão, um cheque especial que ele deixa de pagar, essa dívida ela vai sendo corrigida pela taxa absurda, e a gente tem aí instituições que, apesar da taxa média estar entre 200 e 300, a gente tem que lembrar que tem instituições que chegam a 1000% ao ano. E essas instituições são aquelas que estão mais acessíveis à população de baixa renda, que é aquela que vende o crédito para negativado. Então, este público acaba sendo refém das taxas de juros mais absurdas que pode ter no mercado. Então, a gente tem um desequilíbrio ainda mais intenso da questão da distribuição de renda, que o próprio juros penaliza aqueles mais desfavorecidos. Então, é um ambiente bastante perverso que precisa ser repensado. Muito bem. Nós não vamos abusar muito das nossas convidadas, porque afinal é domingo, Maria Lúcia Fattorelli, inclusive, está visitando o filho, logicamente que ela tem que passar tempo com o filho. Então, eu queria fazer uma última pergunta para as duas, e aí depois também já podem passar para a gente as considerações finais, inclusive, de coisas às quais a gente deve ficar atento. Sei que Maria Lúcia tem uma agenda aí no Congresso de Lobby do Bem, Lobby da Cidadania, falar o que a gente tem que te ajudar nesses próximos dias, e também, Ione, também acredito que deve ter aí questões que a gente pode apoiar e, né, somarmos a essa luta. Mas, Maria Lúcia, uma pergunta que eu tenho é o seguinte, a gente falava aqui, aliás, a Ione também falou, da questão da cartelização do setor financeiro no Brasil. E você comentava ainda há pouco, Maria Lúcia, que quando você está em palestras no exterior, as pessoas não acreditam quando você fala em taxa de juros de 200% ao ano. Mas, se a gente lembrar, tem bancos estrangeiros agindo no Brasil. E tem também bancos estatais. Como é que se explica que o pessoal, quando entra nesse clube, aí passa a aproveitar e não tem concorrência de fato? Então, eles falam, vamos abrir, deixar entrar mais um banco estrangeiro. Não, quando ele entra na mesma lógica. Se até os bancos públicos, estatais, né, o Caixa Econômica é uma empresa pública, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se eles entram nessa lógica também, e aí eu queria perguntar o seguinte, alguém nos comentários, quando você falava disso, colocou assim, a Dilma, a ex-presidente Dilma foi a única que enfrentou lá no primeiro mandato dela, usou os bancos públicos para baixar. Você achou que aquilo foi suficiente, aquele esforço, foi na direção certa? Qual é a sua, assim, olhando agora para trás, assim, historicamente, o que você achou ali que foi na direção certa, o que faltou, enfim, nesse problema? Como enfrentar essa questão da cartelização do banco, se tanto o Estado como os estrangeiros entram na mesma lógica desse clubinho da finança no Brasil, Maria Lúcia Fattorelli? Isso acontece porque o problema está no próprio Banco Central. É a política monetária do Banco Central que amarra toda a economia. Inclusive, aquela privatização dos bancos estaduais teve esse objetivo também. Aquilo que a gente falou no início, que impactou a dívida dos estados, porque a privatização dos bancos estaduais foi uma maluquice, eles foram entregues por valores baixíssimos. Teve estado que o valor que foi entregue ao Banco do Estado era inferior ao crédito que aquele banco tinha para receber. Então, o Estado não recebeu nada. Agora, o Estado ficou com o passivo daqueles bancos que foi transformado em dívida, né? Enquanto a gente tinha bancos estaduais, existiam problemas? Existiam, como existem todas as instituições. Mas aqueles bancos estaduais, eles tinham um papel importantíssimo de fazer uma política monetária local, de baixar a taxa de juros para incentivar a indústria local, comércio local, atividade agrícola, dependendo do estado, enfim. Quando uma das justificativas da época para privatizar aqueles bancos era unificar, reunir a política monetária na esfera federal para maior controle. Maior controle a favor de quem? A favor do poder. Do poder financeiro, porque, olha, o Banco Central sempre foi dominado por interesses do mercado financeiro. E eles não estão satisfeitos, não. Eles querem a completa autonomia para ficar para sempre, não é? Sob domínio do poder financeiro mundial. Não, o Banco Central não tem agido de acordo com os interesses do país. Ele não tem agido como autoridade monetária que controla, por exemplo, o limite dos juros.
Não é? Olha o que a Ione falou, tem instituição que pratica 1000%. Quer dizer, isso é usura. Isso é usura, isso é crime. Né? Então, não tem esse controle. Foi revogado o artigo 192 da Constituição, que falava em usura. Falava que juro acima de 12% era considerado usura. Infelizmente, foi revogado e não colocaram nada no lugar. Mas tem uma lei de 1933 que está vigente, que é a lei da usura. Eu acho que nós, Ione, vocês do IDEC, nós da Auditoria Cidadã, a gente tem que retomar isso para responsabilizar não só as instituições, como o próprio Banco Central, que está na cabeça de tudo isso. Porque se existe uma autoridade monetária no país para controlar isso e não está controlando, né, ela tem que ser responsabilizada também. A questão da Dilma, Rômulo, foi o seguinte, foi positivo quando a Dilma indicou que os bancos públicos deveriam reduzir a taxa de juros. Mas a gente tem que ver a economia como um tabuleiro. Não adianta reduzir um setor ali que vai emprestar juro baixo sem mexer na política monetária global. Tanto é que você viu, foi justamente ali a partir de 2013 em que praticamente todas as reuniões do Copom, o Banco Central alterou e aumentou a taxa de juros até chegar na taxa de 14,25% ao ano, sem justificativa, porque a gente não vinha com inflação. O reflexo que a gente estava tendo na inflação naquela época era decorrente do aumento da energia elétrica, que vocês lembram que teve um aumento brutal, em média de 60%, mas teve lugar que foi mais de 100%. Esse foi o maior impacto na inflação naquele período de 2013 em diante, e isso não tem nada a ver com aumentar a taxa de juros. Taxa de juros fez baixar a conta de luz? Claro que não. Não tinha nada a ver. Então, com base nessa desculpa, e também com base na desculpa de que o Fed, o Banco Central americano, iria aumentar a taxa de juros, que acabou não aumentando, poxa, que palhaçada. Né? Então, aumentar de quanto para quanto, por gentileza, Maria Lúcia? De 0,25 para meio, né? Alguma coisa assim, ou até menos. Então, olha, é ridículo essa posição. Infelizmente, eu concordo inteiramente com a Ione quando ela diz que não há conhecimento sobre finanças no Brasil. Não há conhecimento no Brasil de que finança pública, a dívida pública, está sendo paga por todos nós, e mais ainda pelos mais pobres, que são os que mais precisam do serviço público, que deixa de ser prestado por causa do ajuste fiscal, por causa do aumento da carga tributária sobre o consumo, que afeta principalmente o mais pobre, e por causa do cenário aí de miséria, escassez, num dos países mais ricos do mundo. A gente paga essa dívida de todas as formas, há um boicote total da grande mídia quando a gente quer falar desses assuntos, que não há abertura, né? Por isso eu sempre tenho que parabenizar o Duplo Expresso por essa iniciativa, por esse espaço que vocês nos dão, porque muita gente está acordando. Eu recebo inúmeras mensagens, olha, depois que eu comecei a entender esse negócio da dívida pública, é que eu estou entendendo bem a economia do Brasil, perguntas que eu sempre tinha, por que esse país não deslancha? Porque está tudo interligado. O sistema da dívida, ele tem a ver com esse processo que a Ione está dizendo aí da dívida das pessoas, das famílias, né? Por esse link aí da operação compromissada que eu coloquei, que é o que insufla a banca privada a elevar as taxas de juros. Se eles estivessem com aquele trilhão lá em caixa, eles seriam obrigados a reduzir juro, ou então eles iam ficar com o dinheiro parado e não iam receber nada. Né? Então,
à medida em que as pessoas vão tomando conhecimento disso, eu acredito nisso, a gente vai elevando a consciência, e quando as pessoas estão mais conscientes, elas participam mais, elas cobram mais, né? E já partindo aí para as considerações finais, o Rômulo disse, diga aí o que vocês precisam essa semana. A gente sempre precisa, gente, que todas as pessoas façam contato com os parlamentares. Tem muita gente que acha que isso não faz diferença. Faz. Vocês viram que a gente conseguiu adiar a votação daquele PLP 459, da securitização, que é aquele mecanismo que gera dívida disfarçada e desvia o fluxo da arrecadação tributária. É até interessante, porque é como se fosse um consignado, Ione. Só que um consignado na arrecadação tributária. Dinheiro que não vai chegar ao orçamento público, que vai ser desviado no meio do caminho. Muita gente, quando a gente fazia esse discurso do desvio, falava, isso já acontece, é igual consignado. Epa! No setor público, isso não pode. Nós temos toda a nossa legislação de finanças amarra toda a arrecadação, todas as receitas públicas decorrentes, não só receitas tributárias, mas receitas de privatizações, de vendas, porque o Estado também tem atividade comercial, todas as receitas financeiras, todas as receitas de qualquer espécie, obrigatoriamente tem que chegar ao orçamento público, e do orçamento público só podem sair com base na lei orçamentária, na LOA. Então, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Federal, Estadual, Distrital, Municipal. No setor público, é crime fazer uma espécie de consignado aí com a arrecadação tributária. E esse PLP 459 queria legalizar isso. Num texto totalmente cifrado, que lendo o texto do projeto, ninguém entende. Nem os parlamentares, ninguém entende. Então, nós fizemos muita mobilização e conseguimos atrasar essa votação. Final do ano, então, né, Rômulo? Foi um milagre, porque estavam lá 21 governadores pressionando, muitos políticos, a Febraban, porque só banco vai ganhar com isso, de novo. Nós conseguimos que não fosse votado, e esse ano ele já foi também adiada a votação. Nesse momento, a nossa luta é contra a PEC 6/2019. Então, nós convocamos todas as pessoas que assistem o Duplo Expresso para enviarem mensagens para os deputados e deputadas do seu estado. Eu falo deputados e deputadas porque o projeto ainda está na Câmara, mas podem mandar também para senadores, vereadores, qualquer político, deputado estadual, porque eles estão ligados aos seus partidos políticos que têm a representação na Câmara. Então, toda pressão é válida, porque essa PEC, ela destrói a principal conquista da Constituição de 88. Ela arrebenta com a Seguridade Social, e as pessoas estão achando que a capitalização vai ser uma poupança, vai ser uma coisa boa. Não vai não, minha gente. Só vai entregar dinheiro para banco de novo. Cada um vai ter uma continha individual ligada a um fundo. Esse fundo vai aplicar o dinheiro aonde quiser, em aplicações de risco. Não há garantia alguma de benefício futuro. Esse fundo pode quebrar, como diversos já quebraram, não só aqui no Brasil, como aí na Europa, nos Estados Unidos. E não há garantia alguma. Além do mais, à medida em que as pessoas forem aderindo a esse sistema de capitalização, o dinheiro vai parar de chegar no INSS, vai parar de chegar no regime próprio de servidores, vai gerar um colapso do programa de Seguridade Social, que não é só aposentadoria. Tem proteção na maternidade, na invalidez, seja temporária ou permanente, no auxílio-doença, reclusão, salário mínimo, enfim, são vários, desemprego,
não é? Se você tiver a sua continha individual lá e ficar desempregado, o que você vai fazer? Vai sacar o seu dinheiro? Porque não vai ter seguro-desemprego, não. Não é? Então, não podemos deixar essa PEC ser aprovada. O mercado financeiro está jogando pesadíssimo com propagandas e agora o governo também oferecendo bônus. Isso é compra de voto. Está oferecendo descaradamente bônus para os deputados que votarem a favor dessa PEC 6. Está oferecendo liberação de emenda. Então, gente, é um escândalo. E os bancos estão pagando propagandas caras na mídia. Por quê? Porque eles vão receber contribuições e não vão ter responsabilidade nenhuma com pagamento de benefício. Em um ano, eles recuperam tudo que eles estão gastando em propaganda. Então, a luta está muito grande. Acessem a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, porque amanhã nós vamos colocar uma nota nova para estimular ainda mais esse contato com parlamentares contra a PEC 6, que visa, em primeiro lugar, reduzir a destinação de recursos públicos para os benefícios sociais, para que sobre mais dinheiro para o pagamento de juros. Quando o Guedes fala, eu quero 1 trilhão, não é assim que ele está falando? Eu quero 1 trilhão com essa reforma. O que ele está dizendo? 1 trilhão deixarão de ir para beneficiários da Seguridade Social. E irão para onde? Deixarão de ir para as pessoas beneficiárias de aposentadorias e benefícios da Seguridade Social, e esse 1 trilhão será canalizado para onde? Para pagamento de juro da dívida. Então, tudo isso está conectado. E que dívida, né? Dívida que está aí, ó, remunerando a sobra de caixa dos bancos, provocando elevação brutal da taxa de juro de mercado, quebrando a indústria, quebrando as empresas de todos os setores e gerando terror para a vida das pessoas, como a Ione muito bem explicou para a gente aí hoje. Muito então, bem. Essas são as minhas já respostas, Rômulo, e considerações finais. Muito bem. Então, amanhã teremos uma nota nova aí lá no site da Auditoria Cidadã para ajudar quem quiser ir pressionar o seu parlamentar, como a gente tem que fazer. Acabamos de eleger esse pessoal que entrou aí agora. Ione Amorim, como é que a gente pode ajudar? Não, desculpa, eu não elegi os que entraram aí. Os que eu tentei eleger não entraram. Esse é o meu voto. E eu aqui fora não voto para deputado, só voto para presidente, nem governador. Então dessa eu escapei. Mas, Ione Amorim, como que a gente pode ajudar a se mobilizar aí nessa questão agora com relação ao superendividamento dos indivíduos? Então, muito oportuno esse momento também, ao contrário da Maria Lúcia, que é para não aprovação, nós vamos convocar a população para pressionar os seus parlamentares pela aprovação do projeto de lei 3515, que trata da inclusão do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, para trazer garantias mínimas de proteção ao consumidor, sobretudo o consumidor idoso, que tem uma situação de vulnerabilidade extremamente elevada, exposta, muitas vezes explorado pelos membros da família, mas muito fortemente explorado pelas instituições financeiras e seus correspondentes bancários. É importante a gente lembrar que essa pressão é importante porque, como a Maria Lúcia colocou, os bancos e a FEBRABAN já estão lá dentro fazendo toda uma abordagem aos parlamentares. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos nos articular para fazer essa pressão também em defesa dos direitos do consumidor. Muito bem, as duas podem contar com Duplo Expresso à vontade, toda vez que tiver algum recado para mandar ou algum material para publicar, algum link para divulgar, tanto do site da Auditoria Cidadã como do IDEC. Estamos aqui às ordens, porque essa luta é uma luta com a qual nós nos identificamos plenamente. Agradeço as duas imensamente pela deferência de terem gastado parte do seu domingo de descanso com a gente aqui, lutando também no domingo. O domingo era o dia do descanso, né? Até Deus descansou no 7º dia, mas estão aqui as duas trabalhando. Muito bem, muito obrigado. Agradeço as duas, desejo uma boa semana de luta.